Fala galera, bem-vindos de volta, dando continuidade aqui nos nossos estudos, tá certo? Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que o Michael traz pra gente no início da Core Content, tá certo? Eu preciso explicar algumas coisas para vocês antes e a gente vai desenvolvendo esse assunto, tá bom? O que que acontece? Vocês já devem ter ouvido. Se não ouviram ainda, com certeza vão ver isso com muita familiaridade. Falar de divergências e do SMT, tá certo? Basicamente aí é o único indicador que o Michael usa, tá? Que na verdade não é um indicador, é um fenômeno no preço. Que ele de forma prática é o quê? Quando você tem essas divergências, tá? Entre as extremidades do preço, um aqui no nosso exemplo aqui na falha de swing na esquerda, ele deixa a máxima aqui aberta. E aqui na direita ele faz o turtle soup, tá? Ou a liquidação desse topo. O que que essas divergências indicam para nós? Normalmente, uma possível retração ou reversão do preço, tá? Que está ocorrendo já ali naquele momento. O Michael nos fala inicialmente para a gente começar a fazer essa análise com dois ativos diferentes, tá bom? Com o tempo depois vocês vão aprendendo essas listas aí dos ativos correlacionados e depois quando você tiver um pouco mais de experiência, você usar três ativos. Vocês vão ver muita gente falando aí de tríade, tá? Quando a gente estiver falando de tríade de divergência, a gente está falando disso, tá certo? Até aí, ok. Inicialmente, a maioria de vocês vai tratar esses estudos, vai começar a iniciar essas análises usando o DXY, né, nosso dólar index, o euro USD e o GBP USD, tá certo? Aqui na nossa parte de baixo, a gente tem o nosso euro USD, tá certo? Vou trazer aqui à nossa direita nosso GBP. Vou deixar todos eles inicialmente no time frame diário. Aqui já é o suficiente. E vou trazer aqui na parte de baixo o nosso DXY. O DXY ele é inversamente proporcional a eles, tá bom? Quando normalmente euro, USD e o GBP estão subindo, ele está em queda, tá bom? Até aí tudo bem. A gente vai buscar divergências entre eles. Aqui já está, deixa eu ver aqui. Não, aqui não. Aqui ainda não houve, não tem problema. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso. Prestem atenção. Muitas pessoas sabem disso, tá, galera? Estudam aí as divergências, tá? Só que eu queria mostrar justamente esse momento aqui. Se a gente parar para analisar, desde aqui desse ponto, vamos tratar aqui, ó, como nosso marco zero, por enquanto, neles, tá bom? A gente não teve divergências, ó. Aqui o euro USD faz safari de swing, aqui também. E durante todo o preço, ele simplesmente vai indo. E os outros também.
tá? Então, o que que a gente poderia ter para justificar esse movimento de alta no Forex, tá? E esse movimento de baixa no índice dólar index. Notem que a gente estava no momento de queda, tá? E ele teve até então essa retração, né? Não reverteu o movimento completo, então até então só uma retração. Só que a gente não teve o tão falado SMT aqui. Ah, Gustavo, mas sempre vai ter que ter o SMT? Nem sempre. Mas a gente vai ter ferramentas para rastrear isso. Mas a questão não é o seguinte. Não é isso. A questão é o seguinte. Primeiro, e é o que a gente vai fazer nessa aula, a gente vai ter que entender primeiro o que de fato é o DXY, tá bom? E algumas peculiaridades que ele tem, tá certo? Então agora a gente vai para cá. Agora a gente começa a nossa aula. Hoje a gente vai tratar aqui do DXY, os bonds, tá? Os tesouros americanos, os juros americanos, o Euro USD e o GBP. Vamos começar aqui na nossa parte esquerda, tá, galera? Começar aqui pelo DXY. O que é o nosso DXY? O DXY, na verdade, galera, ele não é um ativo isolado, tá? Coloquei aqui, ó. Ele é um índice, tá? Que mede a força do dólar americano, uma espécie de cesta de moedas, tá? E ela serve como um termômetro de saúde e poder de compra do dólar no cenário internacional, tá bom? Dentro dele, a gente vai ter uma espécie de divisão, tá bom? E as maiores fatias desse bolo vão ser divididas em 6 e a gente vai ter dessa seguinte forma: 57,6% em favor do euro, tá bom? 13,6% do JPY, 11,9% libra esterlina, 9,1% dólar canadense, 4,2% a coroa sueca e 3,6% o franco suíço, tá? Parceiros internacionais dos Estados Unidos, tá bom? Juntando isso tudo, a gente tem o nosso índice, beleza? Até aí, ok. E agora vamos aqui falar dos bonds. Os bonds, galera, que são, né? São os títulos públicos americanos, também chamado de USA Treasury Bonds, tá? US Treasury Bonds, ou simplesmente Treasuries, ou Tesouro Americano. São empréstimos que o governo dos Estados Unidos faz com os investidores em troca de pagar juros com o tempo. E aqui só uma ressalva: existem vários vencimentos, tá bom? Mas a gente vai usar alguns específicos para esses estudos que o Michael ensina para a gente, tá bom? Como que funciona? O governo vende esse título, você compra por um valor hoje e durante um tempo o governo paga esses juros. Em alguns casos, como falei, são vários vencimentos, até a cada 6 meses, tá bom? E no final do prazo, o governo devolve o valor original investido. Para que serve? Financiar dívidas e despesas do governo, controle de política monetária, onde o Banco Central aí dos Estados Unidos usa para comprar e vender esses títulos aí para influenciar os juros e a economia. Investimento seguro, tá? Porque são considerados aí os ativos mais seguros do mundo, levando em consideração que é muito difícil os Estados Unidos dar um calote em alguém. Então, por isso que ele é extremamente seguro. E o impacto do mercado? Aqui já começa a gente ligar o alerta, tá? Quando os juros dos bonds sobem, tá? O dólar geralmente se valoriza. Quando eles caem, ele pode se enfraquecer. Os bonds influenciam diretamente ações, câmbio e até criptomoedas, tá certo? Beleza, galera. Aqui agora a gente faz uma pausa. Lembrem-se que o que é o SMT? Por isso que eu falei do SMT antes. O SMT vai ser uma divergência no preço entre dois ativos ou mais,
E essa divergência tende a ser um rastro do algoritmo para possíveis retrações ou reversões, tá certo? Só que o que esse cara aqui está falando para a gente, ó? Ele está nos dizendo que o DXY ele não é uma moeda ou um ativo individual sozinho. Ele tem esses caras aqui, tá? E esses caras são grandes parceiros internacionais dos Estados Unidos que comumente consomem muito desse serviço aqui que eles prestam, tá? Eles negociam muitos juros, eles negociam muitos títulos americanos, tá certo? Então vamos lá, onde que eu quero chegar? Agora a gente começa o nosso trabalho, galera. Presta atenção. Aqui, deixa eu tirar aqui inicialmente. Eu tenho 3 ativos, estou tratando de uma tríade. Aqui na esquerda, eu tenho meu título, tá? De 30 anos. Tá bom? Na minha direita, canto superior, eu tenho 10 anos. E aqui na parte de baixo, 5 anos. Lembre-se que eu falei, a gente tem um leque de anos muito grande. Mas o que o Michael praça para a gente fazer esses estudos é aqui nos 10 anos, tá bom? Vou colocar aqui embaixo nosso DXY. Agora aqui a gente começa a trabalhar, galera. Eu mostrei lá anteriormente para vocês, ó, que todo esse momento aqui, lá no DXY, com o euro e o GBP, eles estavam em harmonia. Mas nada justificava todo esse movimento. Eu não tinha nenhum parâmetro para dizer que isso ia acontecer. Por quê, galera? Essa divergência, vamos dizer assim, que ela não estava acontecendo lá. Ela estava acontecendo aqui. Quando eu olhar o DXY, o EURUSD e o GBP, eu já vi a minha divergência lá, eu estou operando normal, eu nem preciso olhar isso aqui. Só que o que o Maicon fala? Desconfiem quando eles começarem a andar muito tempo juntos, porque isso normalmente não acontece porque o DXY é extremamente volátil. Então o que você tem que fazer? Prestem atenção. Vou tirar aqui meu DXY por hora. Lembre-se, estamos todos no time frame diário e a gente está discutindo esse movimento, tá certo? Aquela sessão lá no Forex, daqui a pouco a gente volta para lá. Deixa eu tirar ele aqui. Pronto. Preste atenção. Aqui no time frame diário, prestem atenção inicialmente nesse momento aqui do topo. Aqui nos 10 anos eu tenho essa falha de swing, tá? O preço não consegue retirar essa máxima, tá bom? E no 10 anos também, ela fica aberta. Porém, nos 5 anos, ele faz o consumo, tá? Ele fez o Turtle Soup. Então aqui a gente já tem essa divergência. Lá no Forex com DXY a gente não tinha nada. Aqui agora a gente já tem esse cara, tá bom? Aqui na parte de baixo, no fundo, já está acontecendo outra. Agora ele faz a falha de swing aqui no fundo. Ele não me consegue tirar esse aqui fundo, ó. Já no 10 anos ele tira, nos 5 anos também. Se no time atual nosso DX com o euro ele já fizerem a divergência, ok. Caso não, eu já estou ligado que isso aqui já está ocorrendo. Se eu descer o time, o Michael nos fala para usar por volta do diário IOH4, tá? Em times muito pequenos,
eles tendem a ficar muito vazios, as opens deles são diferentes, tá? Então eles dão muito conflitos, né? Vamos dizer assim. Aqui nesse momento, ó, no 4 horas, a gente já tinha aqui, ó, também, mesma coisa. Aqui eu tenho o Turtle Soup, aqui falha de swing, deixa eu pegar certinho, e aqui também a falha de swing. No 30 anos ele faz o consumo, nos outros não, tá? E se a gente for desenvolvendo, a gente vai encontrando ainda mais deles aqui nesses intervalos, tá certo? Deixa eu ver se tem mais um aqui, ó. A outra aqui, ó. Turtle Soup aqui. Aqui ele faz a falha. Aqui ele faz a falha. Entendeu? Notem que tanto no diário e no H4 nós encontramos vários parâmetros de divergência para justificar aquela queda, tá? E foi uma queda bem relevante. E se a gente olhasse somente eles, a gente não ia achar nada, tá? Então, usem esse artifício, vamos dizer assim, dos títulos, tá bom? Costumem ir acompanhando o DX, pelo menos ali uma vela da H4 por dia, dá uma olhada neles, ver o que estão acontecendo. Não servem só para o Euro USD e o GBP USD. Basicamente, sempre que você tiver rastreando alguma tríade ou algum ativo que tenha o dólar como referência, isso daqui vai ser válido, tá bom? E reparem se lá talvez não esteja acontecendo nada, mas aqui ele já esteja entregando algum tipo de divergência, tá certo? Bom, galera, por hoje é só. Esse não é um estudo muito longo, ele é de fato até simples, não tem muito mistério. A questão é que muitas pessoas nem sabiam que isso aqui existia, tá bom? Excelentes estudos para vocês, fiquem bem. Quiser deixar alguma pergunta ou mensagem no comentário, fique à vontade. Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram e continue acompanhando o meu trabalho, tá certo? Valeu, galera. Muito obrigado. Bons estudos para vocês e ótima semana.